10:33, seria a parte B desse versículo, que diz assim: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Se nós estamos aqui dispostos a louvar a Deus, se estamos com os nossos corações entregues na presença de Deus, Deus está no nosso meio e Ele já está trabalhando no coração de cada um aqui. Gostaria de te convidar, se você puder e quiser se colocar em pé para louvar o nosso Deus, com esse cântico que diz: Deus está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, Ele está aqui. A presença dEle se faz em nosso meio. E a gente vai declarar que Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em ti e Ele está em nós. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está em ti. Deus está em ti, aleluia. Eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ele está em nós, amém? Deus está em nós, aleluia. Que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos declarar que nós cantamos o amor dele para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Do teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Do teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor
teu cantarei teu amor pra sempre. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque a cada dia o Senhor tem abençoado, o Senhor tem sido presente em nossas vidas. Te louvamos por tudo que tens feito, Pai, pelo que ainda vais fazer. Neste momento em especial, queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Não nossas vidas individual, pensando apenas no eu, mas pensando nesta igreja, pensando neste bairro, nessa cidade, nesse país que tanto precisa de Ti, Pai. Colocamos em Tuas mãos, pois o Senhor sabe o quanto dependemos de Ti, Pai. E nós precisamos entender isso a cada dia, que dependemos do Teu Santo Espírito, dependemos de estar na Tua presença a cada instante de nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando neste final de semana, que possamos estar Te buscando ainda mais, estar dando testemunho, nosso exemplo de vida, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar habitando em nossos corações, possamos estar arrumando todas os nossos empecilhos, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Não nos afastando de Ti, mas chegando cada vez mais perto, nos prostrando, nos rendendo a cada dia mais e mais diante da Tua presença, Pai. Colocamos desde já a vida de cada acampante que estará reunido ali no próximo final de semana, naquela chácara, Pai amado, que o Senhor possa estar guardando, protegendo a cada um, Senhor Deus, mas acima de tudo trabalhando em cada coração, para que possamos sair renovados dali, Senhor Deus, não com algo temporário, mas algo duradouro em nossas vidas, que possamos entender qual é o Teu propósito para nós, Senhor. Pai amado, fica conosco no decorrer desse culto, trabalha, Senhor Deus, no coração de cada um nesta noite, Pai. Prepara também a cada filho, Senhor Deus, a cada filha Tua desta casa, Senhor, para que possa estar vindo amanhã, Te louvar, Te buscar, mas desde a escola dominical, que o Senhor possa estar incomodando cada coração para estar realmente disposto a estar aqui louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero pedir para você se sentar nesse momento. E como nós fizemos e foi mencionado aqui, eu gostaria de pedir para que vocês estivessem colocando tudo de oração. Glória do nosso tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Te eu vou clamar, pois tudo está em Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar,
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eu estou aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Luciano tem a palavra. Boa noite, irmãos e irmãs, que a paz do nosso Deus continue sobre as nossas vidas, abençoando-nos como igreja. Louvado seja Deus por esta noite, quando aqui nos reunimos na casa do Senhor, para mais uma vez louvá-lo, exaltá-lo e engrandecer o seu nome. Amanhã nós temos as nossas atividades, a nossa caminhada como igreja na escola dominical, e à noite culto de louvor ao nome do nosso Deus.
lembrando que amanhã, o primeiro domingo do mês, é o dia em que nós participaremos da ceia do Senhor. Estejamos orando, colocando as nossas vidas para este momento, quando nós nos colocamos diante do Senhor através da ceia. E o Clayton já fez menção, acampamento, nós estaremos nos reunindo como jovens a partir de sexta-feira à noite até terça-feira por volta da hora do almoço. Nós vamos atingir o número de 60 jovens. Estaremos nós aqui da IPI Nova Europa, um grupo de jovens da IPB de Nova Odessa, um grupo de jovens da IPI de Americana, a nossa igreja em Americana. Hoje eu falei com o pastor que vem de Londrina, ele virá na sexta-feira, na parte da manhã, ele sai de Londrina. O pastor Ricardo, que estará trazendo a palavra, será o preletor do nosso acampamento. Se há ainda algum jovem aqui da nossa igreja, ou adolescente, a partir dos 12 anos, que ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. Amanhã nós vamos fechar tudo, amanhã à noite, para que a gente comece a acertar detalhes. Na terça ou quarta nós vamos à chácara, acertar local onde ficarão as meninas, onde ficarão os meninos. Então você que ainda estava em dúvida, não acertou ainda, nos procure o quanto antes, para que a gente possa acertar todos os detalhes que ainda faltam para o nosso acampamento. E acima de tudo, estejam orando, colocando a vida dos nossos jovens diante do Senhor. Este ano é um ano onde muitos deles têm assumido algumas responsabilidades juntamente conosco no acampamento. Então ore por eles, interceda por eles. E se você deseja passar um dia e lá ficar com os jovens, passar um sábado, domingo, a segunda ou a terça, até a hora do almoço, nos avise também, para que a gente possa acertar principalmente a questão da alimentação, uma vez que a gente faz, contando com os 60, hoje eu fechei detalhes com o Júnior, que é que vai fazer a comida para nós, ele precisa saber o número. E um outro aviso, sei que está longe, mas vale a pena você ir pensando já e orando nesse sentido. Ontem nós tivemos uma reunião da executiva do presbitério e a gente tem caminhado tentando acertar alguns eventos do presbitério. E esse ano nós vamos fazer uma experiência, é um momento diferente e novo. Nós puxamos o Encontrão das Famílias para a gente comemorar junto o 31 de julho. Eram eventos separados, a gente fazia em julho o 31 de julho, uma concentração, e depois em novembro o Encontrão das Famílias. Esse ano o presbitério optou por fazer junto. Há alguns presbitérios que têm tido essa experiência e tem sido muito boa. Uma única concentração poupa esforços e aumenta o número de participantes. Então será no dia 9 de julho, é feriado aqui no estado de São Paulo, vai ser aqui em Limeira. A gente está quase acertando um local, não está definido ainda, mas o preletor já está certo, é o reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da IPI, da primeira IPI de Londrina, no Paraná. O pastor Messias assumiu a igreja, a primeira de Londrina, logo após o reverendo Jonas Dias Martins, e foi a segunda igreja do ministério do reverendo Messias. Ele está nessa igreja há mais de 30 anos, é autor de vários livros. Dele. Então ele estará conosco. Ele terá 2 momentos, de manhã, uma palavra aí pensando no encontrão da família, e o culto de encerramento, que vai ser o culto em gratidão a Deus pelo 31 de julho, que é o aniversário da IPI. Então todos esses 2 eventos, os 2 eventos serão concentrados no dia 9 de julho, que é um feriado. Não me lembro. Esteja orando, colocando este momento diante do Senhor. A gente tem outras datas no presbitério que a gente vai passar ainda aos irmãos e à igreja, mas essas de forma muito especial. Estejam orando pelo dia 9 de julho, quando será o encontrão e também a celebração e gratidão a Deus por mais um aniversário da IPI, já confirmada a presença do pastor Messias Anacleto Rosa, que será o preletor nesse evento. Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22.
Lucas capítulo 22, nós vamos ler dos versos 54 a 62. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62. Lucas 22, 54 a 62. Assim nos relata o evangelista Lucas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-os assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os versos 61 e 62, novamente. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela vida, pelo teu cuidado sobre cada um de nós, pelo privilégio que tens nos dado para estar na tua presença. Agradecemos também pelos demais que fazem parte desta igreja, mas por motivos que o Senhor mesmo conhece, não puderam estar aqui. Em nome de Jesus, continue abençoando, sustentando aqueles que tenham ou tinham seus compromissos assumidos para esta noite, que onde quer que estejam, o teu cuidado e a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles. Mas aqui nós estamos reunidos como teu povo, também teus filhos e filhas, acompanhando pela internet, em nome de Jesus, que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, abençoando-nos, sustentando-nos, fortalecendo as nossas vidas, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta noite. Para isso, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, toma a vida de cada um de nós, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, sabedoria que vem dos altos céus, para que possamos ser alimentados pela tua palavra e daqui possamos sair fortificados para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós temos, como seres humanos, várias maneiras de nos comunicar, várias maneiras de dialogar e de transmitir algo para algumas pessoas. Aqueles que são descendentes de italiano, já diz a história e a cultura é assim, falam muito com as mãos, e tem gente que gesticula, e a hora de conversar, a hora de falar, precisa falar muito usando e gesticulando, usando assim as suas mãos. Outros são mais calmos, têm uma voz mais suave, mais tranquila, mais branda, consegue falar, consegue dialogar de uma maneira mais tranquila. Outros mudam a entonação de voz, às vezes não entendemos e não compreendemos direito a maneira como fala, a maneira como deseja transmitir algo. Mas o fato é que, independente de gesticularmos bastante ou não, independente de termos uma fala mais branda ou uma entonação de voz alterada, o fato é que não existe melhor ou maior comunicação do que o nosso olhar, ou da maneira como nós olhamos para as pessoas. Alguém com muita propriedade disse que os nossos olhos são as janelas da alma e falam por si mesmos. A maneira como nós olhamos, a maneira como nós encaramos as pessoas,
assim nós dialogamos e assim nós conversamos com elas. Muitas vezes os nossos olhares, ou a maneira como nós olhamos para as pessoas, um simples olhar, um simples fixar os olhos em alguém, fala muito mais do que muitas palavras, independente da maneira como nós a pronunciamos. A maneira como nós encaramos alguém, a maneira como nós olhamos para alguém, fala muitas vezes mais alto do que sermões, do que palavras, do que palestras, do que discursos. E nós nos comunicamos através dos nossos olhares. Nós nos comunicamos através dos nossos olhos. E através do nosso olhar, ou através dos nossos olhos, ou da maneira como nós olhamos para alguém, nós podemos aprovar ou reprovar a atitude. E assim somos nós como pais e mães para com os nossos filhos. A maneira como nós olhamos para os nossos filhos já diz aquilo que estamos pensando. E quem de nós, como filhos nessa faixa etária, ou os mais velhos também, e é comum ouvirmos e dizermos isso: bastava o meu pai ou a minha mãe me olhar, eu já sabia o que ele estava dizendo. Bastava um olhar dos nossos pais e a gente já entendia muito bem o que eles estavam dizendo. Bastava a forma com que eles fixavam os olhos em nós para nós entendermos que mais tarde ia sobrar para nós. Portanto, os olhares transmitem muitas coisas: aprovação, reprovação, admiração, amor, ódio, repreensão, raiva, carinho, afeto, cuidado, enfim. Através dos nossos olhos, nós nos comunicamos com todas as pessoas que estão próximas de nós, com aquelas com quem nós convivemos e com aquelas com quem nós temos também um primeiro contato. E o texto que nós lemos nos fala do momento em que Pedro nega Jesus. E no momento, ou logo após o momento da negação, logo após o episódio da negação, a Bíblia nos diz que Jesus fixou os olhos em Pedro, no versículo de número 61. Depois de Pedro ter negado 3 vezes a Cristo Jesus, depois de Pedro ter conversado com as pessoas que estavam ali próximas dele e acusando ele de estar com Jesus, e ele por 3 momentos ou 3 vezes nega, a Bíblia nos diz no verso 61, através de Pedro, que Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra. Ou seja, Lucas usa é que Jesus fixou os olhos em Pedro. Ou seja, Jesus, usando um português bem claro, encarou Pedro. Jesus olhou nos olhos de Pedro. Jesus não desviou os olhares, Jesus não baixou a cabeça, Jesus fixou o seu olhar em Pedro, e Pedro, em contrapartida, também olhou para Cristo e entendeu muito bem o recado. Tanto é que a Bíblia nos diz que ele lembrou-se da palavra do Senhor, que o Senhor havia dito para ele que ele o negaria antes de o galo cantar 3 vezes, e daí, verso 62, Pedro sai dali e chora amargamente. Algumas lições acerca do olhar de Jesus para Pedro. E a primeira coisa que nós aprendemos: Jesus olha para Pedro e, sem palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu te conheço. Pedro, você me negou 3 vezes, eu te conheço. Fui eu, Pedro, quem te chamou há 3 anos, quando você estava lá na sua pescaria, quando você estava na praia trabalhando, exercendo a sua profissão. Há 3 anos mais ou menos, Pedro, fui eu passei por lá, eu te chamei enquanto você consertava as suas redes de pescar. Fui eu, Pedro, quem te tirou de uma vida sem sentido para fazer de você pescador de homens. Fui eu que tirei daquela rotina que você levava, uma vida sem alegria, uma vida sem alvos, uma vida sem metas. Eu conheço muito bem você, Pedro. E eu, Pedro, eu te avisei que isso ia acontecer. Eu falei para você, você estava ciente disso. Você foi alertado, você foi avisado de que você me negaria 3 vezes antes do galo cantar.
O olhar penetrante de Jesus, a maneira como Jesus olha para Pedro, falava ao coração de Pedro. E era como se Jesus estivesse dizendo para ele: Pedro, eu conheço você melhor do que você mesmo. Você nem imagina, Pedro, o quanto eu te conheço. Tanto é que eu sabia que este momento ia chegar. Você até duvidou, você não acreditou, você se colocou à disposição para morrer em meu lugar. Mas eu sabia, Pedro, por te conhecer, que esta hora ia chegar e que você iria me negar 3 vezes antes do galo cantar. E aqui está uma lição preciosa para mim e para você nesta noite, quando Jesus olha para Pedro, dizendo sem palavra nenhuma, somente através do olhar: Pedro, eu te conheço, eu sabia que isso ia acontecer. Jesus está aqui nesta noite, olhando para mim e para você também, e dizendo: meu filho e minha filha, eu te conheço melhor do que você mesmo. Às vezes nós temos a sensação ou a impressão de que nós podemos esconder algo de Cristo Jesus, de que nós podemos fazer algo escondido sem ninguém perceber, e às vezes as pessoas não percebem. Mas Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, está vendo e nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu, Luciano, não sei o que vocês estão pensando agora, o que está passando no coração e mente de vocês. Mas Jesus, aquele que fixou o olhar em Pedro, sabe muito bem o que você está pensando, sabe muito bem o que você está enfrentando, sabe muito bem o que você está passando. E às vezes nós tentamos esconder algumas coisas de Jesus, achando que não é da alçada dele, achando que ele não tem que mexer em nada nessas áreas. E alguém com muita propriedade comparou o nosso coração ou os nossos corações a uma casa. E às vezes nós cuidamos desta casa com extremo cuidado, zelo e carinho. Limpamos, arrumamos, mantemos organizado, deixamos de uma maneira, quando as outras pessoas vêm nos visitar, tudo em ordem, tudo em paz, tudo tranquilo, ninguém vê a bagunça, ninguém vê as coisas que estão erradas. Mas todos nós, independente das nossas idades, relacionamentos, seja lá no porão ou seja no sótão, alguém disse que nós temos um baú, e nesse baú nós guardamos, perdão da expressão, os lixos e todas as tranqueiras que carregamos conosco. E lá ninguém mexe, e lá a gente não leva ninguém. E esse baú cheio de tranqueiras a gente não mostra para ninguém, nem mesmo para Jesus a gente tem coragem e ousadia de dizer. A gente até diz: Jesus, aqui na sala, aqui na cozinha, aqui o Senhor dá um jeito, cuida, mas existe lá no cantinho um baú, lá o Senhor não mexe. Engano meu e engano seu, achar que Jesus não sabe o que nós guardamos lá. Todo lixo espiritual, emocional, rancor, falta de perdão, falta de pedido de perdão. Você se engana, nós nos enganamos a nós mesmos, achando que Jesus não sabe aquilo que nós temos, achando que Jesus não conhece aquilo que nós carregamos conosco. Quando Jesus olha para Pedro, no primeiro momento está dizendo: Pedro, eu te avisei, eu sabia que ia dar nisso. Eu já te alertei lá atrás, Pedro. Eu sabia que esse momento ia chegar, porque eu conheço muito bem você. Eu conheço muito bem a tua história de vida. E quando Jesus olha para mim e para você nessa noite, Ele diz a mesma coisa: eu conheço vocês melhores do que vocês mesmos. Eu conheço aquele baú que vocês não querem, aqueles lixos e tranqueiras. Eu sei exatamente o que tem lá. Eu sei cada peça, cada poeira, cada tranqueira, cada sujeira que tem lá. Eu conheço, porque fui eu quem criei vocês. Eu conheço vocês melhor do que vocês mesmos. Jesus nos conhece, sabe das nossas dores, das nossas decepções, das nossas frustrações, e Ele tem olhado para nós. E a semelhança daquilo que Ele fez com Pedro, Ele tem feito conosco, através da sua palavra, através dos cânticos, através das orações, através da vida dos nossos irmãos e irmãs. Jesus tem nos ensinado, tem nos alertado, tem nos dito: cuidado, não vai por esse caminho, lá na frente eu sei que não vai dar coisa boa. Ele avisou a Pedro: Pedro, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro não levou muito a sério.
Pedro não acreditou muito nessa história, mas quando Jesus olha para ele, depois do momento da negação, Jesus disse para ele: eu te avisei, Pedro, eu te falei, porque eu conheço você, conheço todas as coisas. Nós que aqui estamos como jovens e adolescentes, nós que vamos para um acampamento, mais um na nossa caminhada, Deus conhece muito bem, através de Jesus Cristo, qual a nossa intenção, o objetivo pelo qual nós estamos indo lá. Se para ouvir da palavra, se para cantar, se para adorar. Quem sabe alguém esteja indo lá para se dar uma última chance. Olha, eu vou nesse acampamento e se nada acontecer, eu quero parar, abandonar de uma vez por todas. Olha, eu vou nesse acampamento, vamos falar sobre união, sobre estar unidos com Cristo e uns com os outros. E se algo não acontecer no círculo de amigos, no círculo de irmãos e irmãs, eu vou abandonar, vou parar. É a oportunidade que Jesus tem te dado para recomeçar, para restaurar e para entender muito bem isso. Nós podemos esconder muitas coisas de muitas pessoas bem próximas de nós, mas de Jesus nós não escondemos nada, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Pedro pensou que esse momento jamais iria chegar, mas depois de um olhar fixo de Cristo, olho no olho, nos diz Lucas que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. É como se Pedro tivesse dito: olha, Ele me avisou, Ele me falou e agora Ele está dizendo isso para mim, que Pedro, eu tinha te avisado que esse momento ia chegar, porque eu te conheço. Primeira lição que nós aprendemos através do olhar fixo de Cristo nos olhos de Pedro é que o Senhor nos conhece. O Senhor está olhando para nós e tem nos chamado dia após dia para uma decisão. Qual tem sido ou qual será a nossa decisão? Negá-lo ou aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas? Jesus, através daquele olhar, também estava dizendo a Pedro: olha, Pedro, eu tinha te avisado, eu tinha te alertado acerca disso, mas o fato é que eu te aceito. Quando Jesus olha para ele daquela forma, eu te aceito porque eu sei que você é falho, eu sei que você é pecador, eu sei que nesse momento a covardia falou mais alto, mas você precisa mudar, você precisa de uma transformação. Eu entendo e compreendo, Pedro, que você tenha falhado porque os soldados estão aí, os guardas estão pressionando, há um tumulto na cidade, há uma bagunça na cidade, muita gente alvoroçada, muita gente correndo, a multidão que ora clamava: Maranata, vem Senhor Jesus, é uma multidão que amanhã vai fazer a mesma coisa que você fez, vai me negar e vai me mandar crucificar. Eu sei, Pedro, que você está sujeito a falhas, mas há tempo e a mudança, e há tempo e oportunidade para uma mudança e para uma transformação. O olhar de Jesus para Pedro também nos ensina naquele momento e a nós nesta noite, que Jesus não nos olha com um olhar de reprovação, com um olhar de acusação, mas Jesus nos olha com um olhar de aceitação. Jesus estava olhando para Pedro e estava dizendo: Pedro, apesar da sua falha, apesar da vergonha que você está passando agora, eu estou olhando para você não para te reprovar, mas para dizer que eu te aceito. Eu entendo muito bem que você falha, que você erra, que você é um pecador. E coragem para mudar, Pedro. Coragem para transformar essa tua vida. Coragem para ter uma nova atitude. E aqui estamos nós nesta noite. Às vezes olhando para as nossas vidas e pensando através dos nossos erros e pecados que o Senhor tem nos reprovado. O Senhor reprova sim as nossas atitudes, o nosso comportamento, mas a mim e a você Ele olha com um olhar de aceitação, com um olhar de amor, com um olhar de alguém que acolhe. Muitas vezes, como irmãos e irmãs na fé, olhamos para os outros ou para o outro com um olhar de reprovação, mas a decisão e aquilo que Jesus tem nos ensinado é para que olhemos com um olhar acolhedor. Quantas e quantas vezes nós falhamos
Quantas e quantas vezes nós erramos, nós pecamos. Quantos fracassos nessa caminhada nós já acumulamos. Quantos momentos carregados de vergonha trazemos conosco. Quantas promessas, quantos votos, quantos compromissos que assumimos outrora com Jesus e quebramos e falhamos. E negamos a Cristo e renegamos a Cristo e rompemos com Jesus e nos distanciamos de Jesus, nos distanciamos da igreja, nos distanciamos das pessoas que têm nos amado. Através do olhar de Jesus, ele estava dizendo para Pedro: Pedro, você está errando, você está falhando, mas é tempo de tomar uma decisão. Chegou a hora de restabelecer a sua aliança. Chegou a hora, Pedro, de se converter de uma vez por todas. Chegou a hora, Pedro, de uma mudança de atitude, de um novo nascimento. Chegou a hora, Pedro, eu entendo muito bem, eu te avisei que isso ia acontecer, mas agora, da maneira que eu tenho olhado para você, eu quero te dizer que chegou a hora de mudar de uma vez por todas. E este mesmo olhar vem sobre as nossas vidas nesta noite. E o mesmo recado de Jesus continua para mim e para você. Nós que falhamos, erramos e pecamos, chegou a hora de restabelecer de uma vez por todas um compromisso com o Senhor Jesus. Chegou a hora de tentar de novo e desta vez para vencer. Chegou a hora de olhar para Jesus de novo e dizer: Jesus, eu tenho errado, tenho falhado, mas pela tua misericórdia e pela tua graça me sustenta e me ajuda a vencer as batalhas que a vida tem colocado sobre mim. Pedro estava tendo e passando pela fraqueza agora da traição, e era necessário Pedro aprender essa lição de Jesus através do seu olhar. Pedro, é hora de se assumir um compromisso fiel e verdadeiro. E quando você olha para a história de Pedro, ele assumiu de uma vez por todas um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor, a ponto de não mais negar a Cristo, a ponto de ser preso. E conforme diz a tradição, quando o mataram, disseram: olha, você tem servido a Cristo Jesus, você tem sido fiel a Cristo Jesus, nós vamos te matar igual matamos a Cristo Jesus, nós vamos te crucificar. A resposta de Pedro para os seus algozes: muito bem, podem fazê-lo, mas faça e me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerou digno de morrer igual a Cristo Jesus. Através deste olhar, ele assumiu, dali para frente, um compromisso verdadeiro e fiel com o Senhor Jesus. Errou sim, falhou sim como pecador, mas manteve-se firme e leal a Cristo Jesus até o dia em que ele foi assassinado, até o dia em que ele foi crucificado. Jesus está nesta noite estendendo as mãos para mim e para você, dizendo: meu filho e minha filha, venha, eu te seguro, eu te sustento. Palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 29. As minhas ovelhas me ouvem. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E ainda João 6,37. Todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. O Senhor está nos convidando, através daquele olhar de encorajamento e de aceitação, ele dizer para Pedro: Pedro, eu te aceito da maneira que você é. Fraco, que me negou agora como eu havia dito, mas eu te aceito da maneira que você está, porque eu tenho projeto para a tua vida, tenho propósito, tenho grandes coisas para você. Quem sabe você tem errado como jovem, como adolescente, como pai, como mãe, tem pecado e acha que o Senhor tem te reprovado, acha que o Senhor quer te longe do aprisco dele. Ao contrário, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. Quando ele olha para a multidão faminta, nos diz a Bíblia que ele se compadeceu da multidão, teve compaixão da multidão. O Senhor olha para mim e para você nesta noite com compaixão, com zelo, com cuidado, aceitando-nos da maneira que nós somos, para que sejamos bênção nas suas mãos. E por último, ao final daquele segundo, daquela fração de segundos, Jesus, através do seu olhar, estava dizendo: Pedro, eu te perdoo. No primeiro momento, das 3
das muitas lições que nós temos, mais 3 nesta noite. Jesus olhou: Pedro, eu te conheço, eu sabia que isso ia acontecer. Segundo, Pedro, apesar de tudo que aconteceu, eu te aceito, do jeito que você é, porque você é pecador. E terceiro, Pedro, eu perdoo, eu te perdoo. Eu estou olhando para você, estou fixando os meus olhos em você, eu te perdoo, Pedro, porque eu te conheço e entendo muito bem as suas fraquezas. Eu te perdoo. E a Bíblia nos afirma que aquele olhar penetra a alma e o coração de Pedro. E a Bíblia nos diz que Pedro sai dali e chora amargamente. O outro evangelista nos relata que ele chorou copiosamente. Pedro chorou. Jesus não disse nenhuma palavra para ele, mas o olhar de Jesus falou muito mais do que milhares ou milhares de palavras. E Pedro sai dali e vai chorar amargamente ou copiosamente. Se você olhar o sentido de amargamente, ele vai chorar com a alma e com o coração. E perdão da expressão, não eram lágrimas de crocodilo, eram lágrimas que brotavam do fundo de um coração que ouviu um extraordinário sermão através de um simples olhar. E aprendeu preciosas lições. Olha, Jesus me conhece porque ele avisou que isso ia acontecer. Eu falhei, eu errei, será que eu vou ser digno? Será que ele ainda me quer? E o Senhor o queria, e o Senhor o quis, e o usou de forma extraordinária, e o Senhor o perdoou. Era um choro de arrependimento, era um choro de lamento, um choro de tristeza por não ter correspondido à expectativa do seu mestre, um choro de frustração por ter negado aquele a quem ele seguiu durante 3 anos. E antes que Pedro se afastasse, antes de desviarem os seus olhares, o Senhor ainda dizia a ele através daquele olhar: Pedro, eu te amo. Pedro, você pisou, você escorregou, você negou, você falhou, mas eu te amo, Pedro. Mesmo que você me negue, eu vou continuar te amando. Pedro então se derreba em lágrimas. O Senhor tem olhado para mim e para você nesta noite. E apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, o Senhor nos ama. E a prova do seu amor está nessa cruz, na cruz do Calvário. Cruz que ele iria enfrentar na sexta-feira. Aqui, esse episódio na quinta noite, sexta-feira, ele iria enfrentar a morte e morte de cruz. Isso é prova de que ele nos ama. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos pecadores, o Senhor nos ama, e você já ouviu isso várias vezes. O Senhor odeia, o Senhor abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama. Eu e você somos amados pelo Senhor. E quando Ele olha para nós, da mesma maneira que Ele olhou para Pedro, Ele tem nos dito: eu te amo. Você caiu, você falhou, você falhou novamente, não cumpriu os seus propósitos, não cumpriu aquilo que você havia prometido, mas eu te amo. Jovem que tem errado, que tem falhado, que tem se desviado dos meus caminhos, eu te amo. Pai, mãe, famílias que têm se distanciado do Senhor, eu amo vocês. Qual a resposta de Pedro a este olhar? Pedro sai dali e chora amargamente ou copiosamente. O choro era um choro amargo, porque era um choro de libertação, era um choro de cura, era um choro de transformação, era um choro de arrependimento, era um choro de recomeço, e esse tipo de choro dói, machuca, deixa feridas essas que foram fechadas, ficaram as cicatrizes, sim, mas feridas fechadas lá no capítulo 21 de João. Pedro foi alcançado pelo olhar penetrante de Cristo Jesus. Perturbador às vezes, pode ser, mas um olhar curador, um olhar libertador, um olhar cheio de amor, cheio de ternura, cheio de misericórdia, através do qual o Senhor reafirmava o seu amor por Pedro. Jesus dizia a Pedro, através daquele olhar: eu jamais vou desistir de você. Pedro, eu entendo muito bem o que aconteceu,
porque eu te conheço. Apesar disso tudo, eu te perdoo e eu te amo, Pedro. E eu ainda vou contar com você na minha obra e no meu serviço. Em suma, Pedro, eu jamais vou desistir de você. E o Senhor está aqui nesta noite, olhando para mim e para você, olhando para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, olhando e sabedor de todos os nossos erros e de todas as nossas falhas, olhando e reconhecendo e vendo e sabedor de todas as nossas fraquezas, olhando para aquele baúzinho que você teima em esconder lá no porão ou lá no sótão, achando que você está isento de qualquer olhar, mas Jesus está olhando e sabe muito bem o que tem lá dentro e o que está acontecendo, mas dizendo para mim e para você: eu jamais desistirei de você. Apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, apesar de todas as fraquezas, apesar da negação, apesar daquilo que você havia prometido e não cumpriu, apesar de tudo isso, apesar de todos os teus pecados, eu jamais vou desistir de você. O que compete a mim, o que compete a você, a partir dessa palavra de Jesus ou a partir deste olhar de Jesus? A mesma atitude de Pedro. Se for preciso, chore amargamente. Se for preciso, chore copiosamente. Se for preciso se derramar aos pés de Cristo Jesus, se derrame aos pés de Cristo Jesus. Mas aceite o olhar dele. Não fuja do olhar de Cristo Jesus. Não fuja daquilo que ele tem para nos ensinar. Quando você olha para a vida de Pedro, que não fugiu, se derreteu ou se derramou em lágrimas, entendeu e compreendeu muito bem o recado de Jesus, foi usado de forma extraordinária na vida da igreja. E é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Que o olhar de Cristo Jesus nos alcance. Que o olhar de Cristo Jesus nos restaure. Que o olhar de Cristo Jesus nos ensine que somos conhecidos por Jesus. Que o olhar de Cristo Jesus nos ensine que somos perdoados por Jesus. Que o olhar de Jesus nos ensine que nós somos amados por Ele. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos sustente nessa caminhada para a honra e glória dEle, Senhor das nossas vidas, Salvador de cada um de nós. Amém. Querido Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome e exaltamos ao Senhor. Agradecidos somos por esta noite, por este tempo de louvor e adoração na Tua presença, por esse tempo de aprendizado na Tua casa. Em nome de Jesus, continue olhando para as nossas vidas, sustentando-nos, abençoando-nos, mostrando a nós mesmos que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama, que possamos responder a este olhar, a este convite, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem transmitido a cada um de nós, para que prossigamos na nossa caminhada, para que prossigamos em conhecer ao Senhor cada dia mais, para que sejamos bênção nas Tuas mãos. Sustenta as nossas vidas, fortalece-nos como Teu povo, continue ministrando aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, para que possamos prosseguir nesta caminhada, apesar dos erros, apesar dos pecados, apesar das falhas, entender e compreender que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença, certos de que o Senhor nos restaura, o Senhor nos refaz, o Senhor reescreve a história das nossas vidas, o Senhor nos dá novas oportunidades, que possamos assumir de uma vez por todas um compromisso fiel, verdadeiro contigo, compromisso que nos leva a Te adorar, a Te exaltar e a Te servir em todos os momentos das nossas vidas. Fica conosco, fica com o Teu povo, fica com a Tua igreja, fica com aqueles que têm vivido para o Senhor, que precisam de um encontro contigo, de restauração, de transformação. Capacita-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor e responder ao Teu chamado para vivermos segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, Teu amado Filho, que nós oramos. Amém e amém. Amém. Vamos na paz do Senhor.